Recebam um cordial cumprimento. No dia de hoje, vamos falar sobre a anatomia e a fisiologia cardiovascular. Devemos lembrar, ou melhor dizendo, é um dado importante a ser considerado sempre que formos abordar o sistema cardiovascular. É fundamental entender que o coração é um sistema contínuo que não para e que ao longo de toda a vida de uma pessoa permanece em funcionamento, certo? Isso significa que, em média, um coração bombeia cerca de 1 milhão de galões de sangue por ano. Para alcançar eficiência e uma resposta contínua às necessidades fisiológicas, existem ciclos e mecanismos pelos quais o coração sincroniza suas duas câmaras funcionais. Já que, embora seja um único órgão, seu funcionamento depende fundamentalmente da sincronização entre dois sistemas ou dois padrões permanentes de contração cardíaca, bem como de todos os processos que colocam o sistema cardiovascular em funcionamento. Nesta sessão, abordaremos a estrutura e a função do coração, a fisiologia subjacente ao ciclo cardíaco, a geração de impulsos elétricos e alguns pontos chaves relacionados à interpretação eletrocardiográfica. Assim, o sistema cardiovascular, portanto, é composto por diversos componentes. Uma parte corresponde aos condutos por onde o sangue circula, correto? Esses são os vasos sanguíneos, compostos por artérias, capilares e veias. Em seguida, temos o coração, propriamente dito, que atua como a bomba do sistema, e um terceiro componente importante do sistema cardiovascular é o sangue, que é transportado por todo o sistema. O coração é, portanto, uma bomba muscular que impulsiona o sangue através dos vasos formados por artérias, veias e capilares. Trata-se de uma bomba dupla que impulsiona o sangue em dois circuitos. Um sistema responsável por ejetar sangue rico em oxigênio para a circulação sistêmica e para os tecidos do corpo, e o outro componente do circuito corresponde ao sistema que direciona o sangue para a circulação pulmonar. O coração normalmente pesa entre 250 e 350 gramas. É o maior e mais pesado órgão do mediastino e se estende do esternão até a coluna vertebral. O coração encontra-se posicionado entre os pulmões. Localiza-se na cavidade torácica. Por esse motivo, esse espaço torácico é compartilhado com as estruturas pulmonares. O coração apresenta o ápice cardíaco, localizado à esquerda da linha média. Também é importante compreender a base cardíaca, que corresponde à face posterior do coração. Ela é formada principalmente pela face posterior dos dois átrios. Entre as principais funções do coração, destacam-se a geração da pressão arterial e o direcionamento do fluxo sanguíneo. Além disso, há a separação entre a circulação pulmonar e sistêmica, garantindo um fluxo sanguíneo unidirecional. As válvulas cardíacas
são as principais responsáveis por assegurar esse fluxo sanguíneo. Além disso, o coração regula o suprimento desse sangue, de acordo com as mudanças do organismo, mudanças na contração e forças cardíacas, que irão coincidir com a entrega de sangue que se ajusta de forma precisa às demandas metabólicas. Devemos lembrar, então, que o coração funciona como uma bomba dupla. A bomba do lado direito é responsável por enviar o sangue desoxigenado para a circulação pulmonar. Já o lado esquerdo é responsável por enviar o sangue que já passou pelos pulmões e foi oxigenado, direcionando-lo para a circulação sistêmica. Assim, o lado direito do sistema transporta sangue desoxigenado, enquanto o lado esquerdo é responsável pelo sangue oxigenado. O coração é composto por membranas, correto? Essas membranas exercem funções de proteção e fixação do coração, além de evitarem o enchimento excessivo e permitirem que o órgão funcione em um ambiente com baixo atrito, já que, inclusive, o pericárdio que o reveste contém um líquido que reduz o atrito durante o movimento cardíaco. Assim sendo, as paredes do coração são compostas por camadas. A primeira é o endocárdio, a camada mais interna formada por células endoteliais. A segunda camada é o miocárdio. Esta é a camada principal e mais espessa, constituída por músculo cardíaco. E a terceira camada é o epicárdio, uma fina camada externa formada por epitélio escamoso simples. Além disso, o coração possui 4 câmaras, 2 átrios e 2 ventrículos. Os átrios são câmaras superiores, formados por paredes delgadas, responsáveis por receber o sangue das veias e encaminhá-los aos ventrículos. Os ventrículos são câmaras inferiores de paredes espessas, responsáveis de receber o sangue dos átrios e ejetá-lo através das artérias. Além disso, vale lembrar, as veias conduzem o sangue em direção ao coração, enquanto as artérias levam o sangue para fora do coração. Ambos os ventrículos possuem paredes espessas, sendo o ventrículo esquerdo aproximadamente 3 vezes mais espesso que o direito, correto? Isso ocorre devido à maior força necessária para ejetar o sangue na circulação sistêmica. Se fizermos um corte transversal do coração, observa-se que o ventrículo direito possui um formato semelhante a uma meia-lua, enquanto o ventrículo esquerdo, além de ser muito maior, apresenta um formato mais circular, redondo. Também encontramos as cordas sanguíneas, fibras do coração. Essas estruturas fibrosas possuem forma de cordão, que conectam os músculos papilares às válvulas atrioventriculares, evitando seu prolapso. As válvulas têm como principal função impedir o refluxo sanguíneo, permitindo o fluxo das aurículas para os ventrículos. Encontramos a válvula tricúspide à direita e a válvula mitral à esquerda.
O refluxo é evitado pelas válvulas e o prolapso é prevenido pelas cordas tendíneas, tracionadas pelos músculos papilares. Também existem as válvulas semilunares, fundamentais para evitar o refluxo de sangue para os ventrículos. Na origem da artéria pulmonar e da aorta, essas válvulas garantem fluxo unidirecional no sistema circulatório. Durante a contração do ventrículo direito, o sangue pobre em oxigênio passa pela válvula pulmonar em direção às artérias pulmonares e aos pulmões, onde será oxigenado. O sangue venoso retorna ao coração através das veias cava superior e inferior, chegando ao átrio direito, passando pela válvula tricúspide até o ventrículo direito. O sangue oxigenado, proveniente dos pulmões, retorna ao coração pelas veias pulmonares. Atinge o átrio esquerdo e, em seguida, atravessa a válvula mitral até o ventrículo esquerdo. A partir daí, com a contração ventricular, essa porção esquerda direciona o fluxo para a circulação sistêmica, tá? Então, o ventrículo impulsiona o sangue através da válvula aórtica em direção à aorta. Diversas artérias, então, se ramificam a partir da aorta para irrigar todas as partes do corpo. As válvulas podem apresentar disfunções. Chamamos de regurgitação a insuficiência valvar, quando há o fechamento incompleto, o que pode ser identificado na ausculta como um sopro, correto? Ou seja, idealmente, a válvula deveria estar completamente fechada, certo? Observa-se, porém, a presença de um espaço que permite o refluxo sanguíneo. E isso acontecendo em um momento no qual deveria haver um aumento da pressão intraventricular. Na estenose, a válvula não se abre completamente, o que também altera os sons cardíacos. Então, a artéria pulmonar transporta sangue desoxigenado, enquanto as veias pulmonares transportam sangue oxigenado. Existe um circuito da circulação sistêmica relacionado ao sangue oxigenado. Esse circuito é mais extenso e exige um ajuste hemodinâmico para manter os níveis adequados da pressão. Um elemento importante nesse processo é o chamado efeito Winters. Trata-se de um mecanismo fisiológico que permite a conversão do fluxo pulsátil, né? Lembrando que o coração está tendo batimento sempre, em um fluxo mais contínuo. Isso para permitir ou favorecer o funcionamento adequado dos órgãos periféricos. Esse efeito baseia-se na elasticidade arterial e na capacidade das artérias de amortecer a ejeção pulsátil do sangue. Essa capacidade de adaptação arterial tende a se modificar ao longo do tempo, porque, digamos que fatores como a integridade do colágeno e o condicionamento físico influenciam diretamente.
E disso vai depender diretamente o efeito em relação com o fluxo cardíaco. Agora vamos abordar a circulação coronária. A circulação coronária tem como sua função fornecer sangue ao próprio coração. O coração é um músculo altamente ativo e demanda grande quantidade de oxigênio. Durante o relaxamento cardíaco, a pressão elevada na aorta impulsiona o sangue para os vasos coronários. Quando há comprometimento dessas artérias, a circulação coronária pode ser prejudicada. Nesses casos, o organismo pode formar anastomoses como mecanismo compensatório. E o que é a anastomose? As anastomoses são conexões entre artérias que irrigam sangue à mesma região, permitindo com isso gerar rotas alternativas em caso de obstrução. As artérias coronárias possuem dois ramos principais. Dividem-se em artéria coronária direita e artéria coronária esquerda. Posteriormente, originam múltiplos ramos. As veias coronárias recolhem o resíduo do músculo cardíaco e drenam metabolitos do miocárdio para o seio coronário, localizado na face posterior. E o seio coronário drena para o átrio direito. A circulação pulmonar ocorre entre o ventrículo direito e o retorno do sangue oxigenado ao átrio esquerdo. A taxa de fluxo sanguíneo na circulação sistêmica deve ser igual à da circulação pulmonar em condições fisiológicas normais, ou seja, um coração saudável. O circuito pulmonar transporta sangue pobre em oxigênio do coração até os pulmões, onde ocorre a troca gaseosa, retornando com o sangue oxigenado ao lado esquerdo do coração. O circuito sistêmico transporta sangue rico em oxigênio a partir do coração, mais especificamente do ventrículo esquerdo para todo o organismo. A circulação sistêmica é mais extensa e opera sob maior pressão. Para que o coração bombeie de forma eficiente, grandes áreas do músculo cardíaco devem receber potenciais de ação quase simultaneamente. O tecido do músculo cardíaco possui a capacidade intrínseca de gerar e conduzir impulsos, transmitindo o sinal às células para que se contraiam ritmicamente. O batimento cardíaco é inerente e rítmico, decorrente das fibras autorrítmicas do músculo cardíaco. Vale lembrar que o coração é o único órgão com capacidade de autoexcitação. O ritmo cardíaco depende das fibras autorrítmicas do miocárdio. Essas fibras desempenham duas funções principais. Primeiro, atuar como marca-passo, origem do nó sinoatrial. E segundo, formar o sistema de condução. No sistema de condução cardíaco, células musculares especializadas, chamadas autorrítmicas, geram e conduzem impulsos que sincronizam
a atividade das câmaras cardíacas. O nó sinoatrial é o marcapasso do coração, despolarizando-se espontaneamente e iniciando a condução dos impulsos elétricos na forma de potenciais de ação. O nó atrioventricular localiza-se na junção entre átrios e ventrículos e permite a condução entre essas câmaras, e o feixe de His percorre a porção superior do septo interventricular, onde se divide em 2 ramos. Esses ramos se distribuem pelo miocárdio e se ramificam nas fibras de Purkinje. As fibras de Purkinje se distribuem pelas paredes ventriculares e promovem a contração coordenada do miocárdio. Essas fibras também se estendem aos músculos papilares. O processo de autoexcitação se inicia no nó sinoatrial. Este nó sinoatrial apresenta um promédio de potenciais de ação por minuto entre 70 e 80. O impulso elétrico propaga-se pelos átrios por meio das junções comunicantes, gap junctions, e vias internodais até o nó atrioventricular. Nesse ponto, ocorre um discreto atraso na condução, permitindo assim o enchimento ventricular. Isso ocorre antes da propagação pelo feixe atrioventricular, ou feixe de His, e seus ramos direito e esquerdo. O impulso segue então pelas fibras de Purkinje. A ativação dessas fibras promove a contração simultânea dos ventrículos. Esse é o resultado final da condução elétrica cardíaca. Na avaliação clínica, é essencial compreender a origem de cada componente do traçado eletrocardiográfico. O sistema de condução cardíaca gera continuamente impulsos elétricos que regulam a frequência e o ritmo das contrações. O nó sinoatrial é o marcapasso natural do coração e responsável por iniciar os impulsos do ciclo cardíaco. Em seguida, temos a porção ventricular. O nó AV retarda os impulsos elétricos para que os átrios se contraiam antes dos ventrículos. E a partir daí, as fibras de Purkinje conduzem o impulso elétrico pelos ventrículos, coordenando a contração. Então, vamos observar que o nó sinoatrial corresponde à onda P. Em seguida, os demais eventos correspondem ao complexo QRS e à fase de repolarização, que ocorre continuamente na célula. Aqui deixo um link para que vocês possam observar uma explicação mais detalhada sobre a condução cardíaca. Existem vias internodais e transmissão de impulsos pelos átrios que estabelecem a organização funcional do sistema cardiovascular. As extremidades das fibras do nó sinusal se conectam diretamente com as fibras musculares atriais adjacentes. Assim,
Os potenciais de ação se originam no nó sinusal e se propagam pelas fibras musculares atriais. Dessa forma, o potencial de ação se distribui por toda a musculatura atrial e, por fim, alcança o nó AV. Esses tempos elétricos apresentam atrasos fisiológicos, certo? O impulso cardíaco, que expressa essa atividade elétrica, propaga-se dos átrios para os ventrículos. E, embora seja muito rápido, são necessários intervalos para garantir a resposta adequada do coração. Esse atraso permite que os átrios esvaziem seu conteúdo sanguíneo nos ventrículos antes do início da contração ventricular. Esse retardo ocorre principalmente no nó atrioventricular e nas fibras condutoras adjacentes que retardam a transmissão. Esse impulso segue pelas vias internodais, alcançando o nó AV aproximadamente com 0,03 segundos após sua origem no nó sinusal. Em seguida, há um atraso adicional relacionado aos componentes elétricos envolvidos nesse processo. Somando esses atrasos, incluindo o retardo no próprio no atrioventricular, antes do impulso atingir os ventrículos, o tempo total é de aproximadamente 0,09 segundos. Há ainda um retardo final de aproximadamente 0,04 segundos, que ocorre principalmente no feixe atrioventricular. Isso resulta em um tempo total de atraso de cerca de 0,16 segundos, antes do que o estímulo excitador atinja o músculo ventricular, desencadeando a contração. Uma causa importante da condução lenta está relacionada à redução das junções comunicantes entre as células adjacentes. Agora, vamos fazer algumas considerações sobre o ciclo cardíaco, que já vem sendo abordado em diferentes momentos do curso. O ciclo cardíaco é definido como uma sequência de eventos em que o sangue entra nos átrios, é ejeitado dos ventrículos e, em seguida, reinicia-se continuamente esse processo. Ele está sincronizado com o sistema de condução elétrica intrínseca do coração. Em cada ciclo, átrios e ventrículos se contraem e relaxam alternadamente. Durante a sístole atrial, os ventrículos permanecem relaxados. Durante a sístole ventricular, o sangue flui de uma região de maior pressão para uma de menor pressão. E durante o período de relaxamento, tanto átrios quanto ventrículos estão relaxados. Quanto mais sincronizado o funcionamento será, melhor. Esses tempos do ciclo cardíaco precisam ser rigorosamente regulados, pois a circulação coronária ocorre durante o período de relaxamento, quando o coração está em repouso. A circulação coronária é responsável pela perfusão do próprio coração. Quando os ciclos cardíacos se tornam muito rápidos, esses tempos de relaxamento do miocárdio ficam reduzidos. E é nesse contexto que há um risco de comprometimento do funcionamento cardíaco. O ciclo cardíaco é dividido em fases mecânicas. A primeira fase
corresponde à diástole tardia, em que átrios e ventrículos estão em diástole. Nesse momento, ocorre o enchimento das câmaras devido à baixa pressão. Em seguida, ocorre a sístole atrial, completando o enchimento ventricular. A terceira fase é a contração ventricular isovolumétrica, em que o aumento da pressão ventricular leva ao fechamento das válvulas. Isso gera o primeiro ruído cardíaco, sem fluxo sanguíneo, pois as válvulas semilunares ainda estão fechadas. A quarta fase é a ejeção ventricular. A pressão intraventricular supera a pressão aórtica e as válvulas semilunares se abrem, permitindo a ejeção do sangue. A quinta fase é a relaxação ventricular isovolumétrica. A pressão intraventricular cai abaixo da pressão aórtica, levando ao fechamento das válvulas semilunares e gerando o segundo ruído cardíaco. A pressão ainda não é suficiente para abrir as válvulas atrioventriculares, mantendo o volume constante. Trata-se, portanto, de uma fase isovolumétrica. Em seguida, reinicia-se a diástole atrial e ventricular, completando o ciclo cardíaco, que é composto por essas fases organizadas que garantem o fluxo sanguíneo pulmonar e sistêmico. Este é um padrão repetitivo. É necessário que isso ocorra sempre da mesma maneira. Lembrando, então, que a sístole é a fase de contração, a diástole é a fase de relaxamento e o volume telediastólico é o volume total de sangue nos ventrículos ao final da diástole. O volume sistólico é a quantidade de sangue ejetada dos ventrículos durante a sístole. O volume telesistólico é a quantidade de sangue que permanece nos ventrículos ao final da sístole. Existe uma lei que descreve a relação entre o volume de sangue que preenche o ventrículo e a força com que o coração é capaz de se contrair. Ela é conhecida como a lei de Frank-Starling e estabelece que, quanto maior o volume de sangue ejetado pelo coração, maior será a força de contração. A lei de Frank-Starling descreve a dependência entre o enchimento ventricular, a chamada pré-carga, e o grau de estiramento das fibras musculares cardíacas. Em seguida, temos a força de contração. O estiramento das fibras musculares gera uma força de contração proporcional e aumenta o volume de sangue ejetado no volume sistólico. Assim, o volume sistólico corresponde à quantidade de sangue ejetada pelo ventrículo esquerdo a cada batimento, determinado pela força que ainda não conhecemos. É importante entender que a lei de Frank-Starling se aplica até certo limite. Estudos mostram que existem fases em que essa relação deixa de ser válida. Nessas situações, a administração de volume pode não resultar em aumento do débito cardíaco, caracterizando os chamados pacientes não responsivos a volume. E, se administrado de forma indiscriminada, isso pode causar danos. Os sons cardíacos coincidem com os movimentos mecânicos do ciclo cardíaco. O primeiro som ocorre com o fechamento das válvulas AV e o segundo som ocorre com o fechamento das válvulas semilunares quando a pressão ventricular cai abaixo da pressão arterial. Esses movimentos mecânicos também se relacionam com as alterações elétricas do coração e com os sons específicos
auscultáveis. Assim, movimentos mecânicos, sons cardíacos e o traçado eletrocardiográfico são sincrônicos entre si, correto? Eles constituem parte fundamental da avaliação do funcionamento do sistema cardiovascular. Ao correlacionar as alterações elétricas com a ausculta, observamos que o primeiro ruído cardíaco ocorre após o complexo QRS, quando o aumento da pressão ventricular leva ao fechamento das válvulas AV. O segundo ruído ocorre após o início da onda T. A queda da pressão intraventricular leva ao fechamento das válvulas semilunares. De forma geral, a pressão arterial é classificada em dois tipos: pressão arterial sistólica, que corresponde à força exercida sobre a parede dos vasos ao final da contração ventricular. Normalmente, situa-se em torno de 120 milímetros de mercúrio. Já a pressão arterial diastólica é a pressão exercida pelo sangue sobre a parede das artérias, quando os ventrículos estão em relaxamento máximo e geralmente é em torno de 80 milímetros de mercúrio. A medida é realizada por ausculta, utilizando o manguito, sendo necessário identificar as mudanças nos sons para obter uma medida adequada. Deve-se considerar que, quando não há sons durante o fluxo laminar, esse ponto corresponde à pressão diastólica. Os sons utilizados para essa avaliação são chamados sons de Korotov. Além disso, é necessário treinamento adequado para realizar a medição correta da pressão arterial, especialmente no desenvolvimento da habilidade auditiva. Isso porque existem mudanças sutis, nem sempre facilmente perceptíveis, principalmente no momento exato em que o som desaparece. A pressão arterial é medida com um esfigmomanômetro, um dispositivo que promove a oclusão arterial. À medida que a pressão arterial do manguito é reduzida, o sangue passa a fluir quando a pressão sistólica supera a pressão do manguito. Nesse momento, surgem os sons de Korotov. Os sons são audíveis até que a pressão no manguito se iguale à pressão diastólica, permitindo a identificação das diferentes fases sonoras. Agora vamos definir o débito cardíaco, que corresponde à quantidade de sangue bombeada pelo coração por um minuto, dependente da frequência cardíaca e do volume sistólico. Em um adulto médio, o volume sistólico é de aproximadamente 70 mililitros por batimento. No entanto, isso pode variar conforme a frequência cardíaca, especialmente quando ela aumenta ou diminui. Essas variações da frequência cardíaca influenciam diretamente o débito cardíaco. Temos também a fração de ejeção, expressa como a porcentagem entre o volume injetado e o volume total presente no ventrículo em seu enchimento máximo. A pressão arterial média corresponde à pressão de perfusão dos órgãos, correto? Ela representa uma estimativa, já que nem sempre é possível identificar com precisão todos os eventos da diástole. A resistência ao fluxo sanguíneo está relacionada à pressão arterial média
ao débito cardíaco e as resistências periféricas. A pressão arterial é regulada por reflexos baroreceptores e quimiorreceptores. Os baroreceptores respondem a mudanças na pressão arterial, especialmente à sua redução, sendo localizados no arco aórtico e nos seios carotídeos, atuando como sensores de estiramento. Eles participam da resposta inicial a alterações cardiovasculares. O aumento da pressão arterial distende essas estruturas, elevando a frequência dos potenciais de ação. Esses receptores enviam sinais aos centros cardiovasculares no bulbo, modulando respostas autonômicas, sendo mais sensíveis a quedas de pressão do que ao aumento dessa pressão. A regulação extrínseca envolve controle neural e hormonal. A estimulação simpática atua nos nós sinoatrial e atrioventricular, aumentando a frequência cardíaca e a força de contração via receptores beta. Nas fibras contráteis, há aumento da entrada de cálcio, elevando a contractilidade. A estimulação parasimpática ocorre principalmente por meio do nervo vago, com liberação de acetilcolina. Quando há redução da frequência cardíaca, diminui a taxa de despolarização espontânea, via ativação de receptores muscarínicos, células ganglionares e contráteis. O coração é mais sensível a mudanças que impliquem quedas de pressão do que a aumentos. Grande parte da inervação cardíaca é mediada pelo nervo vago. Vamos lembrar então como é dada a regulação cardíaca, que envolve o equilíbrio entre o sistema simpático e parasimpático. Quando a pressão arterial se eleva, os baroreceptores no arco aórtico detectam essa mudança e desencadeiam respostas compensatórias, incluindo ativação parasimpática para reduzir a frequência cardíaca e a pressão arterial. Isso ocorre por inibição do nó sinoatrial. Quando há queda da pressão arterial, os baroreceptores reduzem sua atividade, permitindo assim retorno aos níveis fisiológicos normais. Vamos agora abordar os vasos sanguíneos do sistema cardiovascular. Os vasos sanguíneos têm como função principal transportar o sangue em um sistema fechado, que se inicia no coração e termina no coração. E quais são os tipos de vasos? Artérias, arteriolas, capilares, vênulas e veias. Elas seguem essa organização no fluxo de saída e retorno ao coração. Artérias e veias apresentam 3 camadas nos vasos sanguíneos: túnica externa, túnica média e túnica interna. Importante lembrar e levar em consideração que em exames como o ecocardiograma, as veias aparecem mais colapsáveis.
com paredes mais finas, não apresentam uma zona concêntrica das veias, enquanto as artérias são mais espessas e circulares, contam com uma parede mais grossa. Assim, o sangue flui através dos vasos sanguíneos, desde o coração até o coração, na seguinte ordem: passa por artérias elásticas, como a aorta, artérias musculares, arteriolas, capilares, que são estes onde ocorre a troca, seguindo para as vênulas e veias. As veias aumentam de calibre até retornarem ao coração, como na veia cava ou a veia pulmonar, fazendo com que este sangue retorne novamente ao coração. Quanto mais próximo do coração, maior o calibre dos vasos. E quanto mais longe, menor. Finalmente, onde acontecem as trocas gaseosas? Então, as trocas gaseosas ocorrem nos capilares, onde há difusão de oxigênio e metabolitos. Esses capilares possuem paredes finas. Além disso, os capilares possuem características específicas. São porosos e apresentam muita menor resistência às pressões arteriais. E esses capilares tornam-se de endoteliais a porosos conforme o espaço em que estejam localizados, para então começarem a formar as vênulas, e estas vênulas passarão a formar as veias. Assim, primeiro formam as veias de meio calibre e, em seguida, as veias que chegam ao átrio direito, ou seja, as que chegam à estrutura cardíaca, que são veias de calibre muito maior, de dimensões bem mais expressivas. Portanto, próximo ao coração, grande calibre, e longe do coração, o calibre diminui. Esta é uma das razões pelas quais se recomenda a utilização de acessos venosos centrais em veias mais próximas ao coração, para que esse calibre seja o mais adequado. As artérias são os vasos sanguíneos que transportam o sangue oxigenado do coração para os tecidos e órgãos. Além disso, possuem paredes grossas e musculosas que as permitem resistir à alta pressão, como vimos anteriormente. À medida que as artérias se ramificam em vasos menores, como as arteriolas, a pressão sanguínea diminui, o que facilita o fluxo para os capilares. O fluxo sanguíneo, através do capilar, é regulado pelo esfíncter pré-capilar. As paredes são muito finas, há uma grande área de seção transversal e as paredes são formadas por uma túnica íntima fina com a espessura de uma célula. A estrutura permite que, pelos poros onde ocorre a troca, passe apenas uma hemácia por vez. E os pericitos, na superfície externa, estabilizam as paredes. Existem 3 tipos estruturais de capilares: contínuos, fenestrados e sinusoides. Suas características serão dependentes da zona onde estiverem localizados. Eles formam redes capilares para facilitar a troca gaseosa e de nutrientes que retornam ao coração.
O sistema venoso é composto por veias de paredes finas, em comparação às artérias, altamente distensíveis, não expostas a pulsações ou grandes variações de pressão. Elas determinam a distribuição do débito cardíaco. As veias se formam pela convergência das vênulas e são compostas por 3 túnicas. Uma túnica média fina e uma túnica externa grossa, formada por fibras de colágeno e redes elásticas. As veias são vasos de capacitância, ou seja, reservam sangue. De fato, a maior parte do volume sanguíneo circulante está nas veias. Elas contêm 65% do suprimento sanguíneo. Existem 3 categorias principais de veias: vênulas, venas de tamanho médio e vênulas grandes. As vênulas são pequenas para captar sangue dos capilares. As de tamanho médio, como vimos antes, estão mais ou menos no meio do sistema. E as grandes estão mais próximas ao coração. Aqui podemos fazer uma comparação entre artérias e veias, certo? Ressaltando que as artérias não são colapsáveis, as colapsáveis são as veias. Além disso, as artérias não possuem válvulas, enquanto as veias sim. Outro ponto é que as artérias se esvaziam após a morte, correto? Quando uma pessoa falece, as artérias já não estão cheias de sangue, ao passo que o sangue se concentra quase totalmente no sistema venoso. Resumindo, então, o ciclo cardíaco vai depender da diástole e da sístole, correto? Dessas cavidades, e essas cavidades, de alguma maneira, têm que estar sempre muito sincronizadas, porque, caso contrário, encontraremos grandes problemas clínicos. A frequência cardíaca e o débito cardíaco têm uma relação direta dentro de certos limites. Como regra geral, um paciente cardíaco com uma frequência cardíaca excessivamente rápida, acima de 150 batimentos por minuto, tem um tempo de enchimento e a própria circulação coronária afetados. Quando temos essas frequências cardíacas altas, o fluxo é prejudicado e, por esse motivo, é necessária uma avaliação urgente para detectar sinais e sintomas de choque. Todas as diretrizes atuais recomendam que isso seja feito o mais breve possível, pois, de certa forma, buscar ajuda quando os pacientes estão piorando faz parte de um melhor cuidado à saúde. Ambos os extremos da frequência podem ser causados por um débito cardíaco inadequado, porque lembre-se de que o débito cardíaco está diretamente relacionado à frequência cardíaca. O débito cardíaco, então, definimos como o volume de sangue que o coração expulsa por minuto. Ele é produto da frequência cardíaca pelo volume sistólico. Os valores habituais de débito cardíaco em repouso para homens saudáveis são de aproximadamente 5,6 litros por minuto. Para as mulheres, este valor variará, obviamente, dependendo da contextura física. Era isso que tínhamos para a exposição de hoje. Muito obrigada e até nosso próximo encontro.